aparência de neutralidade, de naturalidade, né? Elas quebram essa aparência de que sempre foi assim, sempre será. Mostram que por baixo da história as contradições movem as formas e nos remetem para a necessidade de transformação. Nesse momento da conjuntura, é fundamental que a gente esteja atento, porque ao quebrar, mostrar a quebra das velhas formas, abre a possibilidade de criar novas, mas também de reafirmar as velhas, né? A casca da ordem quebrou, rompeu-se. Mas cuidado que tem uma porção de gente com cola tudo, durex, né? Super bonder, tentando novamente colar os caquinhos da ordem que se rompeu, para que ela volte a funcionar. Evidentemente que, como acontece na sociedade das mercadorias, vai aparecer com uma nova embalagem, não é isso? Novo, agora é para valer, né? Nova embalagem, né? Vai ter um apelo de marketing para a gente achar que tudo mudou. Dependendo da contradição, essa tentativa de segurar a ordem, ela fica cada vez mais visível, ela fica cínica, ela vira hipócrita, né? Quer dizer, os apelos à ordem e à tranquilidade mostram que a direita e as classes dominantes estão, de certa forma, também perdidas de por onde ir. De uma apresenta uma tentativa de uma constituinte, não dura um dia, recua para um plebiscito, vai negociar com o Congresso fala, legal, boa ideia, mas não vai ter não, né? Vamos segurar isso para depois, porque o próprio Congresso quer manter as regras daquilo que ele chama de reforma política. Os 5 pactos que a Dilma apresenta ao país são bons para a gente discutir essa quebra da ordem. Primeiro, vamos manter a lei de responsabilidade fiscal. Ora, quem estuda e sabe um pouco disso, sabe que isso está na raiz mesmo dos problemas que explodiram nas ruas nesses dias, né? Exatamente porque o Estado economiza nas políticas públicas para poder formar superávit, para poder pagar os juros aos banqueiros. Se a gente considerar os gastos entre 2000 e 2009, o que foi carreado para juros bancários, daria para pagar o Bolsa Família por 108 anos, o que dava para fazer um pouquinho mais de coisas do que está sendo feito. Dizer, portanto, que nós vamos primeiro fazer a lei de responsabilidade fiscal para depois pensar no que fazer nas outras áreas, é um diálogo e é um pacto. Mas com quem é esse pacto? Lembrando então, nossa sociedade está dividida. Mas dividida entre quem? Não é? Para quem Dilma estava falando, naquela plateia de governadores e prefeitos, para que o primeiro pacto seja a responsabilidade fiscal para continuar pagando o superávit. Ela estava falando com quem fez o pacto com ela. Ela estava falando com uma parte da sociedade. Vejamos, banqueiros, empreiteiros, o agronegócio, as grandes empresas multinacionais e transnacionais, né? Os grandes conglomerados da comunicação, os grandes conglomerados do comércio. Esses grupos formam uma pequena parcela da população brasileira. Aqueles que empregam força de trabalho, concentram riqueza e estão empenhados na produção e reprodução ampliada do capital. Se nós pegarmos todas essas pessoas, todas, né, aqueles que contratam força de trabalho no Brasil, eles não chegam a 4% da população economicamente ativa. Tudo bem? Isso quer dizer que se todo mundo respirar profundamente e cuspir ao mesmo tempo na direção deles, eles morrem afogados, né? E eu tenho um exemplo que gera mais líquido também, que pode ser usado, né? Por isso que a esquerda toma tanta cerveja, é acúmulo de força para na hora que precisar afogar esses senhores, né? São muito poucos. A pergunta é, como é que esses setores muito pequenos conseguem impor a sua vontade ao governo federal, eleito por muitos, à Câmara dos Deputados, ao Senado? Como? Da onde vem esse enorme poder desses 3, 4% da população economicamente ativa no Brasil, que impõe as condições de vida aos outros milhares de pessoas? Veja, é evidente que você tem aí um forte apelo ideológico. Querem nos fazer acreditar
que a única solução para aquela maioria esmagadora da população ter aquilo que ela precisa e que expôs nas ruas nessas manifestações: transporte gratuito, passe livre, educação, saúde, moradia e aquela pauta que todos nós conhecemos bem, a única maneira de alcançarmos isso seria fazer a economia capitalista crescer, esses senhores ganharem os seus lucros, pagar impostos, e aí o governo pouco a pouco vai resolvendo essa crise. É isso. Ora, a instabilidade da forma que explodiu agora em junho é a impossibilidade dessa forma resolver os problemas do país. Não é possível que uma forma de desenvolvimento da sociedade se fundamente nessa equação. Qual é a equação? Deixa os serviços privados funcionarem, deixa eles alcançarem os lucros, eu vou garantir as condições para que isso seja possível. O Estado entra, taxa os lucros desses senhores, com esse recurso que forma o fundo público, pouco a pouco vai resolvendo os problemas da população. Essa equação faliu, e ela faliu não foi em junho agora, essa equação faliu há mais ou menos uns 500 anos. Não é possível isso dar certo. Vamos pegar um exemplo bem didático do que explodiu nas ruas agora. Transporte. Bom, transporte é uma coisa necessária, as pessoas saírem de um lugar, chegar em outro, né? Transporte é um direito. Tá bom. Como é que nós vamos garantir esse direito? PT, quando chegou nas primeiras prefeituras municipais, enfrentando o mesmo problema, criou companhias de transporte público. Certo? Contratou mais ônibus, fez a manutenção da frota, diminuiu o preço da passagem, chegou-se a falar em tarifa zero. Segunda geração de administrações municipais, os governantes do PT devolveram todas as empresas municipais de novo para empresários explorarem o setor. Casualmente, um acidente acontece às vezes, esses mesmos empresários viraram um dos principais financiadores das campanhas do PT. Né? Então você tem, agradeço o fundo musical, você tem uma forma política baseada exatamente nisso. Concede favores à iniciativa privada, recebe financiamento desses setores e vai se perpetuando no governo. Como é que pode funcionar o transporte desse jeito? Simples. Os empresários, o poder público e os usuários dividem os custos. Já é legal, né? Quer dizer, nós temos um direito, mas temos que dividir os custos. Como é que é dividido os custos? Uma parte subsídio público, uma parte a gente paga a passagem. E a parte do empresário? O empresário entra com o quê? Lógico, deve ser um serviço sem fins lucrativos, não é? Por que uma parte disso vai ser comida pelo lucro de uma empresa privada? Se o recurso é o mesmo, pode ser feito com fundo público, garantido, não é? E podemos até chegar ao passe livre, passagem gratuita.